Olá, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Está começando mais um Contragolpe Cotidiano e, como combinado, eu estou aqui para dar sequência ao episódio anterior e completar as três últimas letras da palavra sempre. Então, bem-vindos à segunda parte da Caixa de Pandora. Então, produção, solta a vinheta. Apenas para recordar o que eu disse no episódio anterior, este episódio em questão vai ser muito mais utilizado análises de outros produtores do que propriamente a minha voz, até porque creio eu que falei bastante com vocês aí na primeira parte, tá certo? Então a gente reveza um pouco e também dá espaço para outras ideias, mas obviamente que ao final eu teço os comentários aqui para a gente complementar, beleza? Então, sem demora, vamos lá que o episódio hoje, apesar de estar com outros produtores, eu acredito que vai ficar um pouco mais longo, mas espero que vocês gostem. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. E dando sequência de onde paramos, agora chegamos à letra P, e é um P de política. E para contextualizar sobre esse assunto e questionar a suposta esperança que a Pandora guardou na caixa e que alguns ainda podem nutrir no âmbito da política, eu vou chamar o Dom Sandro para esclarecer melhor isso. Então, produção, traz o Dom aí. Então, nós temos duas notícias que causaram um alvoroço. A primeira notícia é com relação ao Donald Trump, que ele supostamente tinha mudado as leis de divórcio dos Estados Unidos para eliminar a divisão dos bens em 50% a 50% entre os cônjuges. Essa era a notícia bombástica. Só que eu desconfiei porque as notícias começaram a sair em redes como Facebook, TikTok, Instagram. E aí eu logo vi que não poderia ser verdade isso. E aí eu procurei em sites estrangeiros e não achei nenhum site de relevância de algum jornal comentando esta notícia. Todas as normativas que o Trump assinou não tem nada referente a essa divisão essa eliminação da divisão de bens metade a metade. Porque lá nos Estados Unidos, os estados podem legislar, cada um pode legislar diferentemente um do outro sobre questões de divórcio e muito mais outras questões também. Então, o presidente pode ter um pensamento, mas o Estado lá, X, não tem esse pensamento. O governador não tem esse pensamento e os parlamentares não têm esse pensamento. É descentralizada a coisa. Não é que nem aqui no Brasil. O governo federal concentra tudo de relevância. Então aqui não adianta você mudar de estado. É a mesma coisa. Então, eu li em outro site que as feministas estariam preocupadas por causa de uma fala do Vance, que é o vice do Trump, uma fala de 2021, em que ele diz que os divórcios estão muito facilitados e que por qualquer coisa há divórcio. Então elas estavam preocupadas que a questão do divórcio sem culpa poderia ser mudada para o divórcio com culpa.
Porque aí o divórcio com culpa de uma das partes, aí aquela parte que tem culpa, ela vai ter menos benesses na hora do divórcio. Mas como são as mulheres que pedem a maior parte dos divórcios, elas querem divórcios sem culpa. Porque aí o que der na telha delas, elas pedem o divórcio e pegam os bens, pegam os filhos e não tem que dar explicação nenhuma. Então elas queriam o divórcio, querem que continue o divórcio sem culpa. Então não há nada concreto sobre essa decisão do Trump. Pessoal, infelizmente não foi dessa vez que aconteceu isso. Infelizmente é fake a notícia. Agora, teve outra notícia que causou impacto, que foi a do Milei na Argentina. Essa saiu realmente em todos os portais aí. Que o governo Milei anuncia ou quer a retirada do feminicídio do Código Penal da Argentina. O ministro da Justiça da Argentina, Mariano Cunio Libarona, anunciou nesta sexta-feira, 24, que o governo de Javier Milei eliminará o crime de feminicídio do Código Penal. A medida foi justificada pela defesa da igualdade perante a lei, um princípio consagrado na Constituição Nacional do país. Correto. Simplesmente correto. Vamos eliminar a figura do feminicídio do Código Penal argentino, porque essa administração defende a igualdade perante a lei consagrada em nossa Constituição Nacional. Nenhuma vida vale mais que outra, afirmou o ministro em sua conta na rede social X. Lógico, nenhuma vida vale mais do que a outra. Por que a vida da mulher tem que valer mais que a do homem? Qual o sentido disso? A decisão envolve a modificação da Lei 26.791, implementada em 2012, durante o governo de Cristina Kirchner, que estabelecia, olha só, prisão perpétua para crimes de homicídio contra mulheres praticados por homens em contexto de violência de gênero. Prestem atenção aqui, ó. Praticados por homens. Então, quer dizer, o feminismo, ele é uma ideologia anti-homem, uma coisa que eu falei já aqui há anos. Se foi esse papinho de busca de direitos, não, isso aí é passado. Agora é busca por supremacia, privilégios. Aqui no Brasil foi aprovada agora, no ano passado, a lei de feminicídio, que ela já não é mais uma qualificadora. É uma lei autônoma. Ela não qualifica mais o homicídio. É uma lei separada, que inclusive ela tem uma pena maior do que o homicídio. Então, se uma mulher sofre a pena capital, o autor vai receber mais pena do que se ele tivesse cometido o mesmo ato contra um homem. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Isso simplesmente é perseguição contra os homens.
O homem que fica contra, que é a favor, aliás, do feminicídio, ele é um louco. Ele é um cara alienado. Ele é burro. Ele deveria já cortar o seu bigolim. Porque se ele é a favor de uma discriminação dessas, então ele não pode mais ser considerado como um homem representante do sexo masculino. Porque você ser contra o feminicídio, você não quer dizer que você quer que se cometa crimes contra as mulheres. Não é isso. Você quer apenas um tratamento igual. Vamos combater a criminalidade, o crime capital. Então eleva a pena para todos, não só para um dos lados. Para Cuneo Libarona, essa legislação cria desigualdades legais. Óbvio. Durante anos usaram as mulheres para encher os bolsos e minar os homens. Independentemente do sexo, do nosso sexo, somos todos iguais perante a lei e merecemos a mesma proteção e respeito. O ministro também criticou o movimento feminista, que considera uma distorção do conceito de igualdade. Bom, isso aqui é uma coisa que nós já sabemos há anos, hein? Que não tem nada mais de igualdade aqui no movimento feminista. Igualdade, isso aí é papo furado delas. Segundo ele, o feminismo busca privilégios. O cara acertou na lata, colocando metade da população contra a outra. Sim. E agora, com os homens despertos, vai realmente ficar uns contra os outros. Só que não se tem outra alternativa, né? O presidente argentino Javier Milei reforçou a posição de seu governo contra o que considera desigualdades geradas pelo feminismo durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Em seu discurso, Milei questionou a existência da figura do feminicídio, afirmando que ela legaliza de fato que a vida de uma mulher vale mais que a de um homem. Muito bem. A visão está alinhada às iniciativas de sua gestão que priorizam a igualdade entre os cidadãos sem distinção de gênero. Mas a modificação proposta no Código Penal ainda precisará ser debatida no Congresso. Então, é a proposta dele, mas vai ter que ir para o Congresso. Agora, só o fato dele propor isso aqui já é digno de nota. Já é digno de ficar na história. Mesmo que não aprovem, ele já ficou na história. Porque o cara teve coragem de propor isso. Vocês imaginam algum político propondo isso aqui no Brasil? Eu não acredito. Aqui no Brasil nós estamos tão aparelhados que ninguém, nenhum político ousará, mas nem em pensamento, propor o fim do feminicídio. Mas
Nenhum político brasileiro tem culhão para isso. Nenhum. Então, nós aqui no Brasil, apesar que isso aqui na Argentina não quer dizer que vai ser aprovado, né? O que nós temos que aqui no Brasil, principalmente, que a coisa está bem aparelhada, é aquilo que eu sempre disse, a coisa tem que partir de nós. A partir de nós, o boicote a casamento, filhos, transferência de renda, porque se nós esperarmos alguma medida de altas autoridades, pode esquecer. Vocês vão ir para o caixão e não vão ver isso. Exatamente. Os políticos homens aqui no Brasil, quando o assunto é questionar ou ir contra alguns privilégios femininos, são tão bravos e destemidos quanto um cachorro castrado e banguela. E falando em cachorro, chegamos na letra R, e é o R de relacionamentos, tema central aqui do canal, onde o Felipe Chaves, do canal Fúria e Tradição, fez um paralelo entre as reclamações femininas pela mudança de mentalidade dos homens e a parábola da mentalidade do cachorro quando persegue carros, que eu particularmente achei bem interessante. Então, solta aí, produção. Talvez uma das coisas mais comuns que a gente perceba é nos depararmos com as digníssimas apresentando uma total surpresa quando elas se encontram com algum tipo de homem que estabelece padrões dos quais eles exigem que as outras digníssimas precisam se encaixar para se relacionar com ele. Quando o homem exibe algum tipo de poder de decisão dentro dos seus relacionamentos, ou quando ele simplesmente faz algum tipo de seleção, as digníssimas ficam extremamente assustadas com isso, chegando ao ponto de falar o que está acontecendo com os homens, ou então fazendo esse tipo de shame, geração de homens frouxos. Porque para elas foram tão acostumadas com a total leniência masculina, com a total servidão e submissão masculina a elas, que quando o homem tem um poder de simplesmente falar isso aqui eu não quero, se for dessa forma eu não me relaciono, você eu não desejo para minha vida, o seu comportamento não me agrada, elas ficam em choque. É como um cachorro. O cachorro está acostumado a sempre correr atrás de carro, tentando morder a roda do carro. Se o carro simplesmente parar, você vai perceber que o cachorro não sabe o que fazer. Porque na concepção do cachorro, o que sempre vai acontecer é o carro andar, ele continuar correndo, latindo, e isso na mente do cachorro vai fazer o carro andar. Mas se o carro tem uma atitude por causa do motorista de parar, o cachorro simplesmente fica sem saber o que fazer. Afinal de contas, isso nunca tinha acontecido antes com ele. E o que nós vamos discutir no vídeo de hoje é exatamente isso. Existe um motivo para os homens serem gados. E eu vou falar adiantando aqui. Os homens foram selecionados no decorrer da evolução para serem gados de digníssimas, por mais triste que isso possa ser. Vamos assistir aqui o vídeo que nós vamos voltar com algumas ponderações sobre essa questão. Alguém consegue me explicar o que está acontecendo com os homens? Porque eu namorei 2 anos, né? E aí eu fiquei solteira recentemente. Recentemente, entre aspas, porque faz, sei lá, uns 4 meses. E agora que eu tô solteira, eu descobri que os homens simplesmente decidiram inverter o papel da sociedade. E aí as mulheres têm que tomar iniciativa e correr atrás. Tipo, como assim? E eu tava vendo, né, uns TikToks aí. E não é só comigo, porque tá rolando essa trend de quando o homem acha que eu tenho que chegar, você quer um gloss, amiga? E não é só comigo. E eu tô odiando, porque eu não sou acostumada com isso. Porque pra mim, quem tem que correr atrás são os homens. Tem que ficar obcecado. E aí você dá 1 fora, 2 foras nele, e eles simplesmente ficam, tá. Eu não tô entendendo nada. E eu tô odiando, que eu tô num celibato forçado, estou sem beijar, sem nada, porque é isso. Como assim? Os homens não estão agindo como ela quer? A grande questão que eu quero falar pra você é o seguinte. Imagina num passado, tá? Um passado remoto, no alvorecer da humanidade.
Basicamente, vamos dividir os homens em dois grandes grupos. Tá? Você tinha homens extremamente crédulos e homens extremamente céticos. Os homens crédulos, eles eram extremamente suscetíveis a qualquer tipo de fascínio das digníssimas. Qualquer pedido dela, qualquer coisa que elas demandassem, eles estavam prontamente dispostos a supri-las. Eles tinham a tendência natural de se tornar provedor delas e dos filhos delas até o fim da vida deles. Por outro lado, você tinha homens totalmente independentes, que eram céticos. Esses homens continuavam entendendo em suas vidas que eles deveriam buscar, sim, ser caçadores, guerreiros, mas para renome deles mesmos. Tudo que eles faziam era voltado em benefício próprio. Seria a visão do homem que se desenvolve hoje em dia, o desenvolvimento pessoal masculino. Então você tinha esses homens que só queriam fazer para eles e para a glória deles, e esses homens que queriam fazer para elas. Quem você acha que as digníssimas escolheram para se relacionar, casar e ter filhos? Os céticos ou os crédulos? Esse é o ponto que eu quero chegar. Tá? A gente vai perceber, nós já conversamos isso aqui outras vezes, que no decorrer da história humana, as digníssimas sofreram muito mais mudanças físicas do que os homens. Essas mudanças físicas foram causadas por causa das escolhas que os homens faziam sobre o tipo físico das digníssimas que eles queriam se relacionar. E a partir disso elas passavam para a descendência, as filhas delas, os mesmos genes que levaram a determinados tipos físicos. Então o padrão que nós temos hoje, que nós achamos bonito nas digníssimas e que elas buscam se enquadrar, busto grande, cintura fina, quadril largo, né? Isso tudo só existe por causa das escolhas masculinas sobre o tipo físico das digníssimas. Entretanto, elas fizeram algo muito parecido com a gente. Os homens sofreram seleções, não físicas, mas seleções psicológicas, que representavam o ideal e as necessidades das digníssimas nos homens. Então, elas foram escolhendo homens com traços de personalidade para se relacionar e a casar e ter filhos que beneficiassem unicamente elas. Então, por isso que os homens carregam no seu DNA hoje os genes que vão levar eles a esse fascínio, esse apaixonamento, essa submissão voluntária para as digníssimas, que frequentemente levam eles a dedicarem toda a vida deles por se sacrificar por elas. O DNA do gado, infelizmente, está entranhado em todos os homens. Claro que nem todos os homens carregam de fato isso. Você vai ter tido aqueles homens antigamente que eram os conquistadores, ou então que nem os conquistadores, mas tinham um grau alto de independência, que acabaram passando adiante os genes dele com as digníssimas. Que essas digníssimas, com filhos desses homens, foram sustentadas o resto da vida por aqueles que sempre tiveram a tendência de acreditar em qualquer coisa que elas disseram, que ser crédulo. Então, o homem tem essa ideia toda de amor à primeira vista. Isso é uma questão extremamente masculina, não existe entre as digníssimas. Por mais que a sociedade tente retratar isso nas mais variadas mídias, isso é uma concepção artificial. Nós temos uma série de estudos que mostram o seguinte: o homem, a digníssima, ela deixa de amar o homem muito mais rápido do que o homem faz por ela. Ela não sofre em termos de relacionamento como o homem sofre por ela. Tanto é que os estudos mostram que o homem, após a separação de um casamento, a saúde dele diminui, ele começa a desenvolver depressão, ele ganha menos dinheiro. Por quê? Isso nos primeiros momentos. Depois ele pode se recuperar. Mas por quê? Porque ele se mantém emocionalmente apegado a elas durante muito mais tempo. O homem, de fato, é o gênero romântico, não as digníssimas. Por isso que a gente sofre tanto nos términos. Nós temos estudos que demonstram que um término pode ser tão traumático para o homem que causa os mesmos sintomas de transtorno pós-traumático. Por exemplo, os moradores de rua, 90% deles são homens que sofreram grandes decepções amorosas, que hoje sofreram tanto naquele momento que simplesmente decidiram abandonar toda a sua vida e se entregar à podridão. Isso tudo explica em grande parte, por exemplo, o homem separado que continua pagando pensão para uma digníssima que odeia ele. Quer ver uma prova disso? O pobre louco. A digníssima ex dele fez todas as humilhações possíveis com ele. O cara paga a pensão e, apesar disso, ele não se sente satisfeito em pagar a pensão. Ele quer dar coisas a mais para ela. Ele quer fazer o nome dela voltar para mídia. Ele quer fazer ela estourar em tudo que é lugar, bombar.
para poder ganhar cada vez mais dinheiro. Sabe? Ele não se contenta em cumprir a obrigação pela lei. Ele quer dar muito mais por ela, apesar de tudo que ela fez. Isso é a tendência do homem de submeter à vontade das digníssimas. Por exemplo, os homens hoje continuam pagando pensão para filhos que odeiam eles, filhos que não se importam com eles. E eles continuam fazendo isso. Assim, o apego emocional masculino também é uma adaptação para submeter o homem e tornar ele funcional dentro de uma sociedade. Entendo, o que a sociedade precisa para se tornar próspera? Ela precisa de homens dispostos a sustentar as digníssimas, fazer transferência de renda, enquanto eles se sacrificam, perdem a vida no processo e deixam elas bens, certo? Então, por isso, a sociedade como um todo se moldou de forma a colocar os homens nessa posição, a levá-los a se apegar tanto assim sobre as digníssimas, ainda que tenha provas concretas de que ela não se importa com ele. Eu nunca vou esquecer uma situação de uma namoradinha que eu tive há muitos... Eu tô com 44 anos, eu tinha 20 e alguma coisa nessa época. E eu era muito apaixonadinho por aquela namoradinha. E eu queria casar com ela, namoradinha. Deus me protegeu muito, não ter feito nada disso. Mas eu queria casar com ela. E ela sabia disso. E eu sempre tive uma concepção na minha vida. Casamento até o fim da nossa vida. Você tem que... Isso é uma coisa que eu acredito até hoje. Você tem que fazer de tudo, se você, claro, você não se casa sozinho, né? E esse é um dos problemas da mentalidade masculina. O homem, ele se apega ao sentimento que ele tem pela digníssima sem se preocupar com o que ele esteja recebendo de volta. Essa é a fórmula do fracasso e da destruição. Mas voltando. O casamento até o fim da vida. Eu sempre tive isso. Se eu casasse, eu pensava, vai ser até o final da minha vida. A gente vai dar um jeito de se manter. E eu sempre falei isso com essa namoradinha. E eu percebi que ela não tinha, sabe, esse mesmo pensamento. Um dia eu tava no almoço na casa dela, a gente tava conversando, ela e a mãe dela. E a gente tava falando sobre isso. E eu falei, não, o casamento eu quero muito um dia me estar formado e casar com a sua filha. Aí a mãe dela me falou uma coisa que foi uma grande lição e aquilo começou a mudar as minhas percepções. A mãe dela falou o seguinte: Felipe, eu já falei com a fulana. Se eu casa com você, se não der certo, vocês separam e tá tudo bem. Eu fiquei assim, caraca, eu tô aqui buscando dizer que eu quero casar até o fim da vida. Que não importa o que aconteça, eu quero lidar com a situação para buscar permanecer casado. Não importa o que aconteça, a gente vai lutar juntos. Era isso que eu queria. E a mãe e a filha estavam concordando, dizer, casa, se não der certo, separa. É típico do homem essa mentalidade do amor para a vida toda. As digníssimas não dividem com a gente essa mesma mentalidade. E é isso que frustra os homens e destrói a vida deles. Isso é tão comum, tá? E tá tão enraizado da mentalidade de homens das digníssimas que eu quero pegar novamente esse trecho aqui que mostra muito bem como elas se acostumaram no decorrer de toda a evolução humana a terem homens submissos a elas. Vamos ver aqui de novo. Não é só comigo. E eu tô odiando, porque eu não sou acostumada com isso. Porque pra mim, quem tem que correr atrás são os homens. Tem que ficar obcecado. E aí você dá um fora, 2 foras nele, e eles simplesmente ficam, tá. A estranheza dela, mas eu dei 1 fora 2 e já desistiu. Vocês percebem como elas estão totalmente acostumadas com a auto-humilhação masculina? Se criou na sociedade essa mentira para os homens, de que não, você tem que mostrar o seu valor para uma digníssima. Se ela te deu fora, você tem que insistir para que fazer tudo por ela a si mesmo, porque um dia ela vai ver o seu valor e vai retribuir isso com amor sincero. Isso simplesmente não acontece. Isso simplesmente não é verdade. E não existe nenhuma comprovação. Existe ao contrário. Não existe nenhuma comprovação de que isso realmente ocorra. O que você está criando na sociedade ao espalhar essa mentalidade e convencer os homens a pensar dessa forma é torná-los escravos. Que é o cara que está sendo rejeitado, mas apesar disso ele continua servindo a digníssima. E elas se sentem extremamente confortáveis de estar nessa situação. Afinal de contas, elas não precisam retribuir nada. E mesmo assim elas vão um escravo constante fazendo de tudo por elas, dando tudo por elas, se sacrificando por elas.
E ao final, ela pode jogar a culpa sobre o cara por ter se aproveitado dele. Porque a qualquer momento ela sempre pode dizer: ah, não, ele não conseguiu me provar o valor dele, por isso que eu não fiquei. Ou seja, o cara se humilhou durante anos pra Digníssima, o cara fez de tudo o que ele podia pra ela e deu tudo que ele podia dar, ele deu. E ela ainda joga na cara dele: você é culpado que eu não tô com você, você não conseguiu ser o suficiente pra provar pra mim o seu valor. Vocês percebem como que se criou essa tendência covarde, sabe, ridícula na mentalidade de homens e das digníssimas, e como isso é feito para escravizar os homens? Nenhum homem deve passar por isso. O homem tem que ter a dignidade de simplesmente falar assim: eu não vou participar desse sistema, eu não vou participar disso, eu não vou me submeter a isso. Os homens precisam acordar, e conforme os homens estão acordando, está dando desespero nelas, porque elas estão percebendo que não tem mais aquele controle, e elas não estão mais segurando as rédeas que até então colocavam os homens de joelhos. Os homens hoje estão entrando em greve e se recusando a se sentirem aproveitados em tudo. O homem não nasceu para ser uma ferramenta, para ser meramente um provedor, um escravo. O homem nasceu para ser livre e prosperar em seus caminhos. A gente não pode mais se submeter a isso e normalizar esses comportamentos. Não é não. Se você percebeu que a Digníssima está fazendo um jogo duro, pula fora. O desejo do homem é que uma digníssima seja difícil para todos os outros, mas fácil para ele. Se ela está sendo difícil para você, isso significa que ela quer te usar. Porque quando uma digníssima quer de verdade um cara, meu irmão, ela faz o que ela quiser. Eu já falei isso aqui, antes eu vou repetir. O amor do homem é um amor sacrificial. O sonho do homem que ama é querer se sacrificar pela pessoa amada. O amor da digníssima sacrifica os outros para conseguir o que ela quer. Tanto é que uma digníssima bem criadinha, sabe, dentro de casa, que os pais dão tudo pra ela, o que ela faz quando tá apaixonada? Foge. Ela sacrifica a paz, a saúde emocional de todo mundo para que ela consiga aquilo que ela quer. A digníssima, quando tá querendo um cara, ela vai até um inferno atrás do que esse cara. Ela faz de tudo para acontecer. Se ela tá fazendo um jogo difícil, é porque ela quer se tornar um escravo. Ela está fazendo isso para te colocar no que nós chamamos de experiência de medo. A experiência ontológica masculina é uma experiência de coragem. A da digníssima é uma experiência de medo. Ela sente medo por tudo. E esse medo que as motiva a desenvolver feminilidade, a submissão feminina correta. E quando ela quer te colocar medo de perder, ela quer te colocar nesse polo feminino para que você tenha medo de perdê-la. E assim você vai abrir mão do seu papel de liderança, tá bom? Nunca caiam nessa. Homens não nasceram para isso. Não seja uma ferramenta ou um meio descartável nas mãos de alguém que queira um fim de você e não um fim com você, se é que me entenderam. Se ela só te enxerga como um meio, encare-a como serventia para um único fim. E tenho certeza que vocês entenderam aonde eu quero chegar. E por último, mas não menos importante, chegamos ao segundo E, e este é um E de estatística. Eu vou utilizar um levantamento feito pelo Coruja do Carvalho para ilustrar como os dados podem ser manipulados para falsamente beneficiar um grupo específico. Então, produção, traz a última análise aí. Isso não está só na conta das feministas, isso também está na conta de conservadoras, de antifeministas e de basicamente todas as mulheres que se engajam politicamente e acreditam nesta falácia, né? Vou aproveitar para desmascarar isso daqui, que é o mito do feminicídio, tá? A teoria de que mulheres morrem só por ser mulheres. Porque a motivação do crime, né, eu sei lá, a intenção do assassino foi matar a mulher simplesmente porque ela nasceu com dois cromossomos iguais, né? 2 cromossomos X. É a coisa mais estúpida, mau caráter e diabólica que eu já ouvi em toda a minha vida. Isso tem repercussões brutais, né, na nossa sociedade, politicamente falando, e principalmente nas relações de gênero. E eu estou aqui agora no site do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mais especificamente na aba do Atlas da Violência. Quando vocês entrarem aqui, vocês veem aqui embaixo para homicídios.
Ao chegarem aqui, vocês vão poder consultar os homicídios baseado por grupo populacional. Especificamente, vamos estudar um pouquinho aqui os homicídios contra homens. É só vocês virem aqui e clicarem nesse ícone de dados, tá? E vem aqui em homicídios contra mulheres também e cliquem aqui nos dados. Quando vocês clicarem, vocês vão se deparar com essa tela aqui em especial. Vai estar selecionada a unidade federativa, vocês selecionem o país inteiro e para esse vídeo aqui em específico a gente vai estudar as datas de 2017 a 2022, que é um span aí de mais ou menos 5 anos. É só vocês disserem aqui, o que nos interessa está nessa tabelinha aqui embaixo. Segundo o próprio IPEA, tá? Nós tivemos 60.559 homicídios contra homens em 2017. No caso, na aba de homicídios contra mulheres, tá? No mesmo período, a gente desce aqui na tabelinha e temos estes números aqui, como vocês podem checar, tudo no site do IPEA. E aí, eu me pergunto, quantos desses em cada caso são causados pelo sexo oposto? Porque quando a gente vem aqui no site do G1, a gente encontra nesse mesmo período um número de feminicídios, né, que é assassinato, segundo o que eu olhei aqui no Google, né, feminicídio é assassinato de mulher ou jovem do sexo feminino motivado por violência doméstica ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então não é necessariamente homem matando mulher, mas sei lá, é a motivação causada pela pessoa ter cromossomo XX, ainda mais com essas loucuras todas que tem aí a respeito de LGTV e não sei o que, e um monte de sigla, um monte de nome, você pode ser mulher. Ninguém sabe exatamente como é que essas coisas são tabeladas, né? são computadas. Então não se sabe em exato se esses números de feminicídios são todos causados por homens ou a maioria, mas politicamente a gente sabe que a intenção é dizer que os números de feminicídios no 80%, 90% são causados por homens e tal. Então, em específico para esse estudo de relações de gênero, vamos supor que esses números de feminicídio aqui foram assassinatos de homens contra mulheres. Em 2017 a gente tem 1.046, em 2018 1.225 e assim sucessivamente, como vocês veem aqui no site do G1. Links na descrição e no fixado, vocês podem consultar as fontes. Eu olhei aqui rapidinho, sem dar spoilers da minha tabelinha no Excel. Eu pesquisei, garimpei e eu encontrei ainda no site do IPEA a citação que diz o seguinte: de acordo com o IPEA, 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo são cometidos por um parceiro íntimo. Em relação ao homem, isso não ocorre. Apenas 6% dos assassinatos de homens são cometidos por uma parceira. Vamos olhar isso aqui de novo com calma. De acordo com o IPEA, 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo, não só no Brasil, são cometidos por um parceiro íntimo. Isso significa de alguém que estava num relacionamento afetivo, né, com esta pessoa. No caso dos homens, apenas 6% dos assassinatos são cometidos por uma parceira. Eles botaram parceira no caso de uma mulher, né? Não entra aqui relacionamentos homoafetivos, nem nada do gênero, não entra mãe, filha, tia, sobrinha. Está falando de parceira íntima, nesse caso, uma parceira afetiva, uma namorada, uma esposa ou coisa do gênero. Daí, eu fui fazer o cálculozinho aqui, né? Eu botei no Excel. Cara, se em 2017 60.559 homens foram assassinados e segundo o IPEA 6% dos assassinatos de homens são cometidos por uma parceira, não necessariamente por uma mulher, mas por uma parceira, eu fiz o cálculozinho, botei aqui o Excel para pegar o número de cada uma casa da coluna B aqui e multiplicar por 0,06, ou seja, 6%. Daí a gente pega, eu botei aqui o número de homicídios contra mulheres oferecido pelo Atlas da Violência e eu peguei os números de feminicídio também nessas mesmas datas, em 2017, oferecido pelo G1. E aí a gente pode notar claramente que parceiras mulheres matam mais homens do que parceiros homens matam mulheres, ou pelo menos
que feminicídios ocorrem no Brasil pela motivação de gênero. Novamente, são termos confusos, né? Mas pelo que a gente pode perceber aqui, cara, em alguns casos, pelo menos em 2017, 3 vezes mais de 3 vezes, né, homens foram mortos por parceiras do que ocorreram de feminicídios nesse ano. E a regra, ela muda um pouquinho aqui, em alguns casos é o dobro, ou próximo do dobro, mas é um número gritante, né? É uma proporção gritante. E veja, como é possível mentir com porcentagens, né? A gente pode dizer que 21,19% dos homicídios contra mulheres no ano de 2017 foram de feminicídio, enquanto só 6% dos homicídios contra homens foram motivados por parceiras. Só que 6% de 60.559 é muito maior do que 21,19% de 4.936. E a regra se segue, né? Inclusive, a porcentagem vai até subindo aqui, né? Conforme vamos chegando à atualidade. Então é possível que muito facilmente magistradas e políticas, né, mulheres mal intencionadas usem porcentagem para mentir sobre esses casos. Eu fiz uma formulazinha para diminuir aqui o número de homicídios contra homens e homicídios femininos em cada ano, e a gente vê que a porcentagem de mortes masculinas é mais de 91% em todos esses anos, mais de 91%. E nessa última tabelinha aqui abaixo, eu faço a diferença entre quantos homens são assassinados por parceiras, né, do que ocorreram de feminicídio em cada ano. E em 2017 foram 2.588 homens assassinados a mais do que mulheres sofreram de feminicídio, né? E vamos nos atentar para uma coisa. Eu peguei o número de 6% baseado em homens que são assassinados por parceiras, né? Que eu acredito que seja a maioria de homens que são assassinados por mulheres. Mas com certeza não são todos, né? Porque devem existir casos de mulheres que assassinam homens que não estão necessariamente em um relacionamento com elas. Talvez mães, irmãs, amigas, outros graus de relação. Mas 6%, nesse caso, é só um esboço, né, oferecido pelo órgão oficial, o IPEA. Então, é para isso que eu quero tentar vocês. Se é omitido ou manipulado o fato de que homens morrem muito mais na mão de parceiras do que mulheres sofrem de feminicídio anualmente, por que eles não mentiriam e manipulariam outros casos como os de estupro, por exemplo? Porque a gente sabe que a violência contra o homem é subnotificada e esses dados, eles são todos turvados por políticos e por órgãos, né, oportunistas que têm a intenção clara de pintar homens como demônios na sociedade, quando, acredito eu, tá, não temos essa informação oficial, mas acredito eu que em todos os crimes os homens sofrem mais, inclusive o crime de estupro e assédio, que socialmente fomos levados a acreditar que as mulheres sofrem mais. Mas levando em consideração que crimes e violência contra homens são subnotificados, e isso é um fato, e também levando em consideração que omitem o fato de que homens morrem mais pela mão de parceiras do que mulheres sofrem de feminicídio anualmente, nós podemos facilmente concluir que outros números também são manipulados e que não querem que você saiba que você como homem tem muito mais chance de sofrer na mão de uma mulher do que uma mulher tem de chance de sofrer na sua mão. E esses órgãos e esses políticos, oportunistas e manipuladores como são, têm como intenção usar a ignorância do brasileiro médio, que não sabe fazer essa pesquisa rápida que eu fiz em 40 minutos aqui na internet, não sabe também ler números e compreender números para fazer essa tabelinha imunda, safada, rapidamente que eu fiz aqui no Excel em, 15, 20 minutos, para, obviamente, manipular as massas e convencer a sociedade de que os homens são demônios, quando, na verdade, eles são as maiores vítimas. Tá? E nós podemos desmentir várias falácias femininas, né, pelos próprios órgãos governamentais. Inclusive, já vou mostrar a vocês aqui
um caso muito interessante de um perito criminal sugerindo que 90% das acusações de violência contra a mulher são falsas. Médico legista, perito oficial das polícias científicas do Paraná e de Santa Catarina, tá ali, Curitiba e em Joinville. Vamos trabalhar. 90% do trabalho hoje é violência familiar, violência contra a mulher. O que eu coloco entre aspas? Porque para cada caso verdadeiro tem dezenas de acusações falsas para vingança, para vantagens patrimoniais e para alienação parental. Todo mundo sabe, todo mundo está de saco cheio. Você está de saco cheio já. A polícia militar está de saco cheio, a polícia civil está de saco cheio. Tem no meio aí, no Ministério Público, no Judiciário, muita gente doutrinada e bem alinhadinha com essa agenda. Igual a imprensa, você liga a TV só que tem, né? E, assim, a perícia ainda é um critério objetivo. Mas cuidado, cara. A tua mulher é teu inimigo. Ela pode destruir você se ela escolher. Ela não precisa de provas, não precisa de testemunhos, bastam meras alegações. É uma engenharia social maligna. Não é uma lei para proteger ninguém. É para humilhar, espezinhar os homens, para inviabilizar as famílias e para fazer as crianças crescerem em lares desfeitos. É promoção de injustiça. Então, o que o perito Alcimar José Vindolim, médico legista e perito oficial no Paraná e em Santa Catarina, disse a respeito desse assunto. Um cara que tem estudo de caso, ele sabe do que está falando, acredito eu confio nesse cara, né? Não tive mais notícias dele, eu acho que ninguém teve, né? Acredito que ele foi afastado do cargo, ele teve a conduta apurada, né, pelos órgãos oficiais aí, simplesmente por dizer a verdade, né? E é uma coisa que muita gente sabe. E para dar ainda mais corpo a esse vídeo, eu vou mostrar a vocês um estudo fenomenal feito pelo Plaiter Pontes, né? Vocês devem conhecer ele mais como Kodama, pseudônimo que ele usava como criador de conteúdo para o canal Angry Fox Pilgrim, e é uma prova elementar da misandria no Brasil. Como ele mostra aqui, em 2019, no Fórum de Violência de Segurança Pública, foi utilizado esse estudo aqui, essa pesquisa, na verdade, do IPEA também, que ele linka aqui, para a recolocação da PL 4318/2019 do namoro sem violência da Lei Maria da Penha. Essa pesquisa mostra que de 2007 a 2017 foram 49.607 mulheres mortas, tá? Nesse período. Porém, foram 618.858 pessoas mortas. Logo, a gente pode sugerir que 569.251 foram homens, já que subtraindo 49.607, que foram as mulheres, desse total de pessoas mortas aqui, nós vemos que esse é o número de homens mortos nesse período, né? O gráfico também sugere, aqui mostrado pela pesquisa do IPEA, que 39,2% das mulheres que foram mortas ocorreram por violência doméstica, né, esses homicídios. Mas foram 39% de 49.607, que dá 19.446. Já no caso dos homens, somente 15,9% deles dos homicídios cometidos contra eles ocorreram por violência doméstica. Só que, novamente, é aquele mesmo caso de usar porcentagens para mentir, né? 15%, no caso 16% está mais próximo disso, de 569.251 é muito maior do que quase 40% de quase 50 mil, né? Então a gente pode ver que a cada 5 mortes em ambiente doméstico, 4 são de homens. E ele ainda conclui, só legislam para mulheres. É o nosso Brasil, é o nosso governo, tá, senhores? Só legislam para mulheres. A intenção é pintar homens como demônios, pintar mulheres como santas, quando na verdade, repito, é muito provável, é muito mais provável que a situação seja o reverso, tá? Parabéns! Você sabe contar? E dizem que o sistema escolar é ruim. Como ouvimos no trecho do Dom Sandro, aprofundamos no trecho do Felipe
E eu reforço agora, após as evidências trazidas no trecho anterior apresentado pelo Coruja, um homem que defende ideias feministas como feminicídio e outras, por mais que se intitule um homem, não deverá ser de fato reconhecido como um. A única coisa que Pandora conseguiu reter na caixa foi a esperança. A mesma esperança infundada e infantil que aqueles que beberam do feminismo ainda nutrem por restaurar o casamento nos moldes modernos. E por que a esperança é mantida por eles? Porque é a última ilusão na qual pretendem se agarrar para evitar lidar com a realidade que se apresenta e com os infortúnios que são oriundos dessa ideologia misândrica que, como vimos ao longo desses 2 episódios, se instalou em diferentes camadas da sociedade. E que, assim como o câncer maligno, está em estágio avançado de metástase. Receba! Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueçam de consumir o conteúdo do canal pelas plataformas que estão descritas tanto na bio do YouTube quanto na bio do Instagram, certo? E falando mais agora sobre o YouTube, concedam essa força pra gente. Por favor, confere a sua inscrição. Se você não tiver inscrito, se inscreve. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, certo? Isso já ajuda também a gente pra caramba. Bem como você deixar o seu like, certo? E interagir conosco na seção dos comentários, deixando sua opinião, seus pensamentos e interagindo lá pra gente trocar uma ideia, certo? Fique à vontade, já sabe aquele à vontade, nada de pôr os pés em cima dos móveis, nada de andar pelado pela sala, mas ainda assim, sinta-se à vontade. Também vale ressaltar a questão do Spotify, lembrando que vocês também podem comentar agora no Spotify, mas não se esqueça também do aviso anterior, que era avaliar o podcast nessa plataforma. E como vocês podem fazer isso? Ali na página principal, você clica nos 3 pontinhos, vai abrir uma lista de submenus, escolha aquele que tem o ícone de uma estrela e lá você faz o ranqueamento do podcast. Isso é de suma importância para mostrar para o Spotify que nós estamos produzindo um conteúdo de valor para você, certo? Ainda assim, quem precisar entrar em contato com o canal, além dos comentários do YouTube e do Spotify, pode também utilizar a ADM do Instagram ou o e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, certo? E por último, mas não menos importante, não se esqueçam de manter o sininho ativado tanto no YouTube quanto no Spotify para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu publicar um episódio novo, tá certo? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.